E aí pessoal, eis que estou aqui em São Bernardo do Campo e apareceu um probleminha aqui no carro da nossa parede, certo? Problema ligado inicialmente a bateria, por isso que eu estou aqui também para mais uma vez chamar a atenção à bateria para você que já está no nosso treinamento ou que pretende fazer o nosso treinamento, porque isso é um assunto que nós tratamos no curso de injeção eletrônica, né? Injeção eletrônica do básico ao avançado, certo? E uma das coisas que a gente sabe, vamos aí repetir isso, para você que não sabe, né, vai ficar mais atento agora, é a questão do componente de bateria. Então, o componente de bateria ela tem que estar em boas condições de funcionamento. E isso deve ser incluído na revisão do veículo, então, no processo onde o veículo chega para fazer um diagnóstico. Então, a bateria em más condições, cabo de bateria, pode levar a diversos tipos de problemas diferentes. Então, o que aconteceu nesse caso aqui que vai ter ligação, ou melhor dizendo, que nos trouxe a fazer esse vídeo, né? Esse carro, a bateria ficou mais fraca, né? Ela não arriou totalmente, mas ficou mais fraca devido a os faróis ficarem acesos, né? Mas a bateria fica mais fraca, a gente pode ter diversos tipos de possibilidades de causa. Nesse caso aqui foi os faróis ficaram acesos e no outro dia, né, quando foi da partida, esse carro ele tá com uma bateria fraca, não quis dar partida. Eu vou passar aí para você rapidinho o vídeo que ela me passou. Eu estava num treinamento, inclusive lá com o Serginho da Superac, que é aqui também em São Paulo, e ela me passou os vídeos perguntando o que poderia ser, né? De imediato, como vocês vão ver aí, a gente informou que era um problema ligado à bateria, né? Mas veja aí como aconteceu o sintoma aí através do painel. Ó, Paulo, tá assim, quando ela liga só quando ela vai tentar dar partida, pode ser bateria? Chegou uma coisa em casa. Bom, então como vocês viram, o painel apagava, ficava instalando, né, uns ruídos no painel, né, ruídos de relé, né, um deles, né, ou vários deles, onde o problema devido exatamente no momento da partida, que precisa-se de uma carga maior, a carga que existe na bateria não é suficiente, né? Inclusive chegou uma pessoa e disse que o problema não era a bateria devido as lâmpadas estarem acendendo, os faróis estavam acendendo. Então, para acender os faróis, nós precisamos de 3 a 4 amperes. Para dar partida no motor, a gente precisa de 100 amperes e de pico, né, em torno de 300 amperes de descarga. Então, a diferença é absurda, né? Mas vou mostrar para vocês aqui agora, o carro já foi dado uma carga na bateria e mesmo assim o motor não entrou em funcionamento. Então, veja a condição aqui do painel aqui, como é que está... acontece com o sintoma de uma lâmpada no painel, que é exatamente a lâmpada do imobilizador, tá certo? Ela sinaliza outros defeitos, mas nesse caso aqui é a lâmpada do imobilizador. Ou melhor dizendo, nesse caso aqui está sinalizando um problema de imobilizador. Então você pode ver lá, ó, certo? Um carro, né? Um carrinho com a chave no centro, tá certo? Então nesse carro aqui, esse carro é uma Montana 2013, ok? 1.4. Então, nesse caso aqui, ela vai ter essa sinalização, certo? Então, nós prontamente pegamos uma outra chave, ok? O veículo está com essa chave aqui, certo? O veículo estava com essa chave e eu resolvi pedir a outra chave, né? Aqui nós temos um chip aqui na chave, que é o transponder. Nós colocamos, mas o resultado foi o mesmo, né? Então, nós fazemos isso porque, digamos, como a gente fala, desencargo de consciência, né? Então, já que tem outra chave, vamos tentar, de repente, no processo houve algum dano ao chip, alguma coisa do tipo, que a gente às vezes não tem uma explicação de imediato, mas não era o caso aqui. Então, tá aí, continua com o problema. E qual a causa do defeito, né? Por que acontece isso? Isso aí esse veículo
Só para a gente falar rapidamente sobre como funciona a distribuição dos módulos dele. Só virar aqui a câmera. Então esse veículo ele tem rede de comunicação, que é uma rede pequena. Esse módulo do imobilizador ele é um módulo separado, certo? Então não faz parte do BCM, certo? E a comunicação dela é com o módulo do motor via protocolo de comunicação CAN, certo? Então esse carro, nesse caso aqui, a perda de carga da bateria, né, no momento da partida, bloqueou a comunicação, não completou a comunicação entre os dois módulos e isso resultou no bloqueio do imobilizador, a gente pode chamar assim, né? Então isso às vezes o que pode acontecer? Pode ser simplesmente uma pane gerada pela queda de tensão ou pode ser que o problema tenha sido gerado por estratégia. Então no momento que o módulo, né, vê que existe um problema de tensão, de queda de tensão, ou então de corte de alimentação, ele entende isso como uma invasão, uma possível invasão, e ele vai bloquear o imobilizador, ok? Já pegamos alguns casos que basta entrar com scanner. No caso aqui eu não tenho scanner, né? Eu não tô aqui a trabalho nesse momento, então não ando com equipamento. Mais uma vez, para quem não pegou no início do vídeo, eu estou em São Paulo. Isso aqui foi um caso, uma coincidência que aconteceu. Então, muitas vezes, a gente entrando com o scanner no sistema, a gente apagando a falha, ele volta a funcionar normalmente. Não só aqui nesse veículo, que é o GM Montana, né? Mas em outros veículos também. E outras vezes vai haver a necessidade de fazer uma programação de chave ou programação do módulo. Aí vai ser um processo de diagnóstico, como é que é necessário quando acontece esse tipo de coisa, né? Agora você imagine, né? Vamos procurar complicar um pouco mais. Imagine se esse imobilizador fizesse parte do BCM, do módulo de bordo do motor, né? Como acontece em diversos veículos, né? Então isso já iria complicar um pouco mais, por quê? Porque iria precisar remover o BCM também para poder fazer, né, uma programação, né, como muitas vezes há necessidade. E no processo de diagnóstico, né, muitas vezes, aí eu quero chamar uma atenção para outra coisa, muitas vezes é onde o pessoal começa a se atrapalhar, né, se não fizer o rastreamento, primeiro, se não conhecer como funciona o sistema, certo? Que nós temos no treinamento, nós temos uma aula sobre estratégia de funcionamento do imobilizador, ok? Temos também, inclusive, uma tabela lá do comportamento quando o imobilizador está ativo. Nesse caso aqui, por exemplo, o motor nem dá partida, ok? Em alguns veículos o motor dá partida, tem arranque, mas não pega. Outros veículos ele tem arranque, mas morre. E depois você volta a dar partida, ele morre novamente. Nesse aqui o motor nem gira, né? Isso é uma característica, inclusive, que não é nova. Alguns veículos da Ford lá dos anos 90 já acontecia isso. Já tem esse procedimento, o procedimento já é como esse. Então varia um pouco sobre como o sistema vai se comportar, ok? Então esse aqui, como eu vinha falando, esse aqui é um imobilizador, um módulo à parte, mas às vezes o módulo faz parte do BCM, ok? E aí complica um pouco mais, né, no processo de diagnóstico para resolver o problema. Agora, finalizando, qual a causa do problema? Problema de bateria. Nesse caso, a lâmpada foi deixada acesa, os faróis foram deixados acesos, mas às vezes uma bateria, ela já estava com problema já, certo? Como um caso concreto aqui que aconteceu comigo, já citei para quem é meu aluno nas aulas ao vivo, viu eu citar esse caso recente de um Cruze da GM, onde o veículo foi fazer um serviço de suspensão lá na oficina e quando foi no outro dia a bateria estava fraca, deu-se uma chupeta, tentou-se colocar o carro para pegar, depois fez um auxílio, né, de partida, a conhecida chupeta, e o ar-condicionado parou de funcionar. E o módulo do ar-condicionado é um módulo separado. No caso lá, nós conseguimos fazer com que ele voltasse a pegar, a funcionar,
o ar-condicionado, ok? Então são diversos tipos de problema. Outro dia, mais recente também do que essa do Cruze, tinha um veículo com perda de aceleração. A bateria estava fraca no momento da partida, então esse veículo perdia aceleração. Então não existe uma regra, né? Não existe um padrão. Cada veículo ele pode ter a sua reação. O que nós temos que fazer como profissionais? Sempre que entrar um veículo como esse para fazer uma manutenção, isso também é uma orientação que nós damos nos treinamentos, tanto de Redecam, de injeção eletrônica, né? E outros mais, porque como pode afetar qualquer sistema diferente, aliás, diversos sistemas diferentes e as reações também vão ser diferentes, então sempre se fazer uma avaliação da bateria, ok? Sempre se fazer se a bateria não está muito antiga, se a bateria não está aplicada errada, que às vezes a bateria está correta, mas ou melhor, desculpa, a bateria está nova, mas está aplicada errada, então fazer todo aquele padrão de diagnóstico do sistema de carga e partida e a partir daí você poder identificar com mais segurança e tranquilidade o defeito do carro, ok? Então fica essa nossa dica aí para vocês, mais uma vez, né? Não é a primeira vez que a gente fala de bateria, mas como é um caso concreto aqui, eu resolvi trazer para vocês, porque é necessário para até nos precaver. Porque muitas vezes o carro chega na oficina funcionando bem. E aí passa 4, 5 horas na oficina, ou de um dia para o outro, a bateria ria e por falta de às vezes, conhecimento em algumas vezes, né? Ou por um problema do próprio veículo, venha causar um inconveniente como esse e para o cliente o problema foi causado por nós quando a bateria, né, que é a verdadeira causa. Não só a bateria, só recapitulando como eu falei lá no início, checar a bateria, cabos de bateria, as conexões na carroceria, tanto a parte ligada ao aterramento, à massa, cabo massa, como também a alimentação positiva. Então nunca é demais ter esses cuidados. Tranquilo, pessoal? Então, esse carro aqui hoje é domingo, amanhã ele vai vir um mecânico aqui com equipamento, um profissional, para fazer um diagnóstico, a partir daí saber o que exatamente vai ser feito. Tranquilo? Até a próxima dica, até o próximo vídeo. Forte abraço.